Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. Eu sou Denis Nicolai e hoje eu vou falar para você a segunda pergunta que os candidatos erram nas entrevistas. Primeiramente, eu gostaria de te dar um contexto do porquê nós vamos falar sobre esta segunda pergunta que a maioria dos candidatos erram nas entrevistas. Mentir em uma entrevista coloca a perder todas as suas chances de sucesso para obter a tão desejada vaga de emprego. Porém, há dois tipos de mentira em uma entrevista. Existe a mentira no currículo, e ela é mais fácil de se comprovar, porque você pode mentir no seu currículo que você tem tais certificados, tais cursos, porém, ao ser aprovado após todo o processo seletivo, a empresa solicita aqueles certificados dos cursos que você diz que tem. E se você não tiver esses certificados, quer dizer que você mentiu no currículo para conquistar aquela vaga. E aí você vai ser automaticamente desclassificado daquele processo seletivo. Agora eu vou falar sobre o segundo tipo de mentira que os candidatos acreditam que vai passar despercebido pelo gestor ou pelo recrutador que está fazendo o processo seletivo. E aí que entra a segunda pergunta. O que eu quero dizer é o seguinte: a primeira pergunta ela é feita de maneira macro, parafraseando alguma coisa que está no seu currículo. E a segunda pergunta, ela é um detalhe daquele primeiro assunto. Eu vou te dar alguns exemplos. Exemplo número 1. Digamos que no seu currículo você colocou que na sua última posição você era líder de um projeto. E aí o recrutador ou gestor faz a seguinte primeira pergunta: aqui no seu currículo você diz que é líder do projeto, correto? Você vai responder: correto. E aí que entra a segunda pergunta. Ele vai falar assim: como você conduzia as reuniões de projeto? Se você gaguejar, ficar nervoso ou titubear para responder essa pergunta, ou por exemplo der uma resposta do tipo: não era bem assim, eu não conduzia as reuniões, eu participava quando alguém convocava, e em algumas outras etapas do projeto eu também tive muita participação. Isso demonstra que você está mentindo, que você não era o líder daquele projeto e se aproveitou da sua participação para tentar elevar um pouco mais a autonomia que você não tinha naquele projeto. Você queria que os gestores acreditassem que você tinha. Exemplo número 2. A primeira pergunta é: aqui no seu currículo diz que você tinha subordinados, está correto? Você vai dizer sim. E aí vem a segunda pergunta. Você poderia descrever alguma situação de conflito que você teve que intervir na sua equipe? Se você titubear, ficar nervoso ou inventar alguma coisa, vai estar na cara que você não tinha subordinados. Todo time tem alguma resolução de conflito, por menor que seja. E se você não tiver esse exemplo ou mais exemplos na ponta da língua, quer dizer que você mentiu. Terceiro exemplo. A primeira pergunta é: aqui no seu currículo diz que você desenvolveu e implementou um grande projeto na sua última função, correto? Você vai falar correto. E aí vem a segunda pergunta. Quais foram os indicadores que você definiu para comprovar os ganhos desse projeto? Se você não tiver isso na ponta da língua, vai estar claro que você não teve toda essa autonomia que você diz que teve no projeto de desenvolver e implementar. Você começar a dar uma resposta evasiva do tipo: eu não sei bem, esse indicador não era da minha área. Ou então você diz: esse indicador de ganhos do projeto, na verdade, ele tinha alguns outros projetos que auxiliaram a alavancar esse resultado. Então, respostas desse tipo indica que você estava mentindo ao dizer que desenvolveu e implementou um projeto. Agora vamos ao quarto exemplo. E este exemplo, a maioria dos candidatos se colocam numa posição desfavorável sem muita necessidade. A primeira pergunta é: aqui diz que você ganhava X reais na sua última função, correto? Você vai responder correto, até porque isso deve estar na carteira de trabalho. Aí vem a segunda pergunta. Por que você está colocando a pretensão de 3x do que você ganhava anteriormente para esta posição? O fato aqui não é discutir se há um motivo correto ou errado para você justificar o valor. O fato é, se você somente jogou aquele valor sem nenhuma razão, você vai acabar mentindo na hora de dar essa resposta
e isso vai colocar a sua integridade em risco, podendo colocar todo o seu desenvolvimento e desempenho do processo seletivo a perder. Dito tudo isso, a grande lição que eu gostaria de deixar é: não minta em nenhuma etapa do processo seletivo. Não minta no currículo e não minta na entrevista. Você vai colocar a perder o seu caráter e a sua chance de conquistar aquela vaga. É muito mais íntegro você colocar que participou de um projeto junto a uma equipe, que você participava ativamente de reuniões, que você era responsável por gerar KPIs bem definidos, em vez de você falar que era o líder do projeto, que você conduzia as reuniões, que você definia os KPIs. Portanto, isso será descoberto no momento que as pessoas estiverem te entrevistando. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, é de graça, ative as notificações para receber em primeira mão os próximos conteúdos e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima!